Cialis, Viagra, Levitra, Eleva. Muita gente acha que todos esses remédios são iguais, mas eles não são. Apesar de pertencerem à mesma classe, os inibidores de fosfodiesterase 5 têm diferenças importantes no tempo de início, duração do efeito, perfil de efeitos colaterais e indicação para cada tipo de paciente. Hoje eu vou te explicar de forma clara e prática as diferenças entre os principais inibidores de 5-fosfodiesterase 5 usados no Brasil e como escolher o melhor para cada situação. Todos esses medicamentos são inibidores da fosfodiesterase tipo 5, ou IPDE5. Eles atuam facilitando a entrada de sangue no pênis, mas é fundamental entender uma coisa: nenhum deles causa ereção sozinho e todos dependem de estímulo sexual. Sem desejo, sem excitação e sem estímulo neural, o medicamento não funciona. Então, tadalafila, existem dois tipos, o de 5mg e o de 20mg. O tadalafila de 5mg, ele geralmente é usado de forma contínua, ele tem uma vantagem, principalmente para aquele paciente que fica um pouco ansioso de tomar a medicação antes da relação sexual. Então, quando você está tomando todo dia, teoricamente ele está mantendo um nível estável, embora ele também possa ser usado sob demanda em pacientes com disfunção muito leve. Ele tem esse benefício adicional em pacientes com hiperplasia da próstata, então pacientes que tomam tadalafila de 5mg diariamente, eles têm um relaxamento ali do interior da próstata e conseguem urinar melhor. Já o tadalafila de 20mg, ele tem uma ação muito semelhante ao de 5mg, mas ele é usado aí sob demanda. Ele tem um pico de ação em 2 horas, mas assim como o tadalafila de 5, ele não faz um pico de ação tão alto, mas ele vai durar bastante tempo, então ele dura até 36 horas, ou seja, ele vai ajudar esse paciente no período todo. Por outro lado, o sildenafila, que é o Viagra, o lodenafila, que é o Eleva, e a vardenafila, que é o Levitra, eles vão fazer um mecanismo de ação um pouco diferente. Eles têm um pico de ação mais alto, que começa mais rápido, geralmente após 1 hora, então eles vão ajudar mais o paciente logo em seguida da medicação, mas com um tempo de duração menor, de 6 a 8 horas. Então, em resumo, a diferença básica entre tadalafila e esses outros, sildenafila, lodenafila e vardenafila, é que o tadalafila ele faz um pico menor, ou seja, ajuda menos, mas por mais tempo, 36 horas, e esses outros eles ajudam mais, pois eles fazem um pico mais alto de ajuda ali na liberação de óxido nítrico, mas que dura menos tempo, de 6 a 8 horas. Em relação aos perfis de efeitos colaterais mais comuns, então a tadalafila costuma ter mais dor lombar e dor muscular, porque ela também inibe a fosfodiesterase 11 que está presente em músculos. Ela também pode causar dor de cabeça, congestão nasal e azia e refluxo, que também são mais típicos da tadalafila. Em relação à sildenafila, os efeitos colaterais mais comuns são rubor facial, aquele vermelhidão no rosto, dor de cabeça e distúrbios visuais. Alguns pacientes, muito raros, podem ter uma visão azulada ou uma sensibilidade à luz relacionada à sildenafila ou Viagra por conta da fosfodiesterase 6 presente na retina. Em relação à lodenafila, a gente tem efeitos colaterais mais comuns, o rubor facial, a dor de cabeça e a congestão nasal, e a vardenafila também, rubor facial, dor de cabeça e congestão nasal. Esses dois últimos, eles são mais específicos da fosfodiesterase 5, então a gente não tem esses efeitos colaterais diferentes, como dor muscular ou alterações visuais que a gente vê na tadalafila e na sildenafila, respectivamente. Uma dúvida muito comum é se esses medicamentos fazem mal para o coração. A resposta é clara. Essas medicações são seguras do ponto de vista cardiovascular para a grande maioria dos pacientes. Elas já foram amplamente estudadas e inclusive mostraram benefícios endoteliais e talvez até um efeito cardioprotetor. Quais são os pacientes que não podem tomar de jeito nenhum essas medicações? Contraindicação absoluta. São os pacientes que usam algum tipo de nitrato, isordil, isosorbida ou nitroglicerina. Fora isso, a avaliação individual do paciente geralmente vai garantir uma segurança cardiovascular altíssima. E por que o remédio pode não funcionar em alguns pacientes? E aí as principais causas são, e a disparada principal é a disfunção erétil psicogênica grave. E como assim disfunção erétil psicogênica grave? Então é aquele paciente que tem uma ansiedade tão intensa que ele não consegue relaxar
completamente e se excitar na hora da relação. Lembrando, para essas medicações funcionarem, o paciente ele tem que estar excitado, ele tem que liberar um pouco de óxido nítrico, e o óxido nítrico ele vai ser facilitado e perpetuado por essas medicações. Se ele está completamente ansioso e não está excitado, essas medicações elas podem não funcionar. Em quem mais não vai funcionar? Pacientes que têm um bloqueio neuronal da passagem do estímulo. Então ele até se excita, mas o estímulo ele não percorre todo o caminho e chega no pênis. Por exemplo, lesados medulares, pacientes que fizeram alguma cirurgia de prostatectomia radical, que tiveram lesões dos nervos. Como o estímulo não chega lá, não libera óxido nítrico e a medicação não vai funcionar. Terceiro caso que não vai funcionar, um pouco mais raro, aqueles pacientes com disfunção vasculogênica grave, ou seja, o estímulo passa, ele chega, ele estimula os vasos sanguíneos a se dilatarem, mas por ele ter uma doença vascular, umas placas de gordura muito grandes, aquela artéria ela não consegue se dilatar o suficiente mesmo com toda aquela ajuda das medicações. E aí nesses pacientes também pode não funcionar os inibidores de 5-fosfodiesterase. Isso vai acontecer mais em pacientes com diabetes avançado, por exemplo, aterosclerose importantes, pacientes que foram tabagistas ou fumam ainda com muita carga tabágica. A gente pode precisar de outras estratégias, como psicoterapia sexual, naqueles casos psicogênicos que não conseguem formar o estímulo, injeções intracavernosas, por exemplo, para aqueles pacientes que têm a disfunção neurogênica, não consegue o estímulo chegar ali no pênis, ou até prótese peniana para pacientes refratários a esses tratamentos, ou esses vasculogênicos graves, que às vezes até mesmo com uma injeção peniana não vão ter uma boa ereção. Em resumo, qual que é o melhor inibidor de 5-fosfodiesterase 5? Não existe o melhor remédio universal, existe o melhor remédio para cada paciente. A escolha depende de cada perfil de paciente, da frequência sexual, a expectativa de espontaneidade, efeitos colaterais e também a resposta individual de cada paciente a cada uma dessas medicações. Em resumo, os inibidores de 5-fosfodiesterase 5 são ferramentas extremamente eficazes, seguras e bem estudadas, e quando usados de forma correta, eles são muito bem tolerados. Se você tem dúvidas sobre qual é o melhor para você, procure um urologista para fazer uma avaliação individualizada. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreva no meu canal.